queria compartilhar hoje com vocês uma experiência muito interessante que eu tive esses dias e que pode representar a maioria das pessoas que me assistem, né? Recentemente eu estive com uma pessoa que estava me contando que estava desmotivada, que não via mais razão para buscar colocação profissional e tudo, porque todos os empregos que ela estava, né, que ela conseguia, eles falavam a mesma coisa para ela, né? Falavam que ela era muito devagar, que ela era muito lerda, né? Que não fazia as coisas direito, que demorava muito. E ela estava desanimada, né? Ela tava se sentindo desmotivada, estava se sentindo para baixo, se achava uma inútil, achava que não tinha perspectiva de nada, condição de se colocar em nenhum tipo de trabalho, né? E na mesma semana, né, eu me deparei com a situação oposta. Uma outra pessoa falou para mim que estava convivendo com uma amiga no trabalho, que a menina, ela fazia tudo que mandavam ela fazer, né? Como assim? A pessoa falava, ó, é pra botar, tirar daqui e botar aqui. Ela ia lá, tirava e botava. Ah, agora você vai colocar isso dentro daquelas caixas. Ela ia lá e colocava. E na visão dessa outra pessoa, isso não era interessante, porque essa pessoa simplesmente fazia o que era mandado e não questionava, né? Não pensava se aquela era a melhor maneira de fazer aquilo e tal. Então são situações conflitantes, né? Que eu pude ver essa semana, duas pessoas reclamando, né? E aí essa primeira pessoa que estava desmotivada, que achava que não tinha qualidades para trabalhar em lugar nenhum, que não servia para nada, né? Nós começamos um trabalho com ela e aí fizemos o teste de ADV com ela. Nessa avaliação, a gente consegue perceber várias características da personalidade, do temperamento da pessoa que passa pelo teste, né? E aí nesse teste ela percebeu que ela tem um perfil mais planejador, que gosta de entender como é o fluxo do trabalho, né? Gosta de entender todas as variáveis da situação antes de executar uma ação, né? E o local, né? Ou os locais onde ela estava trabalhando, né? Onde ela sempre procurou emprego, precisavam de pessoas mais dinâmicas, né? Tipo a do exemplo número 2 que eu dei. E aí ela entendeu que, assim, não era ela que estava errada, não era ela que precisava de um apoio psicológico, não era ela que precisava se curar de nada. Ela não estava errada. Ela simplesmente estava no lugar errado. Ela simplesmente buscava uma colocação profissional em um setor ou numa empresa que não utilizava aquilo que ela fazia de melhor, que era inato dela, né? Que era planejar, estudar as melhores formas de executar uma ação antes de executar a ação. Então, por isso que, né, algumas pessoas não se sentem utilizadas, não se sentem inúteis ao trabalhar em determinadas atividades, porque acham que não estão sendo bem aproveitadas, ou as pessoas não estão reconhecendo o seu trabalho, mas não tem nada de errado nisso. O que tem de errado é a gente não entender o nosso potencial, é a gente não entender as nossas potencialidades, as nossas forças, as nossas fraquezas, né? Porque entendendo isso, a gente vai buscar, consequentemente, uma colocação, né? Falando em termos profissionais, que utilize aquilo que a gente tem de melhor, né? Vamos supor que agora essa pessoa que entendeu que o perfil dela é mais planejador, mais teórico, né? Gosta de estudar as situações do trabalho antes de executar, tivesse no lugar dessa outra pessoa, do exemplo 2 que eu dei, né? Que ela gostava de fazer, de executar. Vamos dizer que fosse o contrário, né? Essa pessoa do exemplo 2 que eu dei, que simplesmente fazia as tarefas, cumpria tudo como ela era mandada, de forma mais perfeita possível, mais rápida possível. Imagina se essa pessoa do exemplo 2 tivesse nesses trabalhos que a do exemplo 1, né, não estava se enquadrando. Ia ser um match perfeito, né? Porque se esse trabalho exige que a pessoa execute tarefas de forma mais dinâmica,
né? E essa pessoa, ela é assim, ela tem esse perfil de executar, de não questionar tanto, de não querer saber qual é a melhor forma de fazer, se existe uma forma mais rápida e tal. Se essa pessoa que é mais dinâmica for colocada nesse trabalho que exige que as pessoas atuem de forma mais dinâmica, né? E essa pessoa que estava desmotivada, que estava se sentindo um lixo, né? Que gosta de estudar as situações, de entender os processos antes de executar, estivesse na situação número 2, né? Se fosse uma troca, pronto, ia ser a situação perfeita para ambas, né? Ambas as pessoas iam estar se sentindo bem aproveitadas, iam sentir que estão dando todo o seu potencial, e da mesma forma, né, porque tudo é uma troca, da mesma forma as empresas onde elas iriam trabalhar também sentiriam que tinham feito escolhas sensatas na hora de ocupar aquele cargo, né? Eu não sei se vocês estão conseguindo entender a profundidade disso, mas, de forma resumida, o que eu quero transmitir para vocês hoje, com essa experiência que eu tive há algumas semanas, de que não existe pessoa errada, que você, se você não está conseguindo crescer no seu trabalho, se você não está sendo reconhecido, né, se você é constantemente criticado, criticada pela sua forma de trabalhar, avalie dentro de você, avalie em você se aquele local é o melhor local de trabalho para você. Se é o local onde você vai usar o que for, o que você tem de força, né? O que é forte em você. Né? Porque a empresa também se beneficia desse tipo de profissional, que tem aquele perfil para aquela vaga. Tá? Não é simplesmente, eu vou buscar um emprego e qualquer coisa eu me adapto. Não, porque no final das contas você perde e a empresa também perde, né? Porque é um desgaste emocional muito grande e a empresa não vai ter aquele retorno que ela espera de você. Da mesma forma, nos relacionamentos. Quando você compreende que o seu parceiro ou a sua parceira é diferente no perfil de se comportar, né? Nas motivações que você tem, é diferente das motivações dele, né? Cada um vai buscar o mesmo objetivo, mas de formas diferentes, por motivações diferentes. Então, qual é a conclusão disso tudo? Né? A conclusão é que essa pessoa, do exemplo número 1, que se sentia um lixo, né? Se sentia uma inútil, ela entendeu que ela tem uma outra forma de trabalhar, digamos assim. E ela, a partir de agora, ela está começando a buscar a melhor atividade, né, que proporcione uma troca mais satisfatória entre a empresa, né, e ela. Porque ela vai se sentir útil para a empresa, ela vai se sentir em seu pleno potencial, porque quando a gente está executando uma atividade que faz parte do nosso estilo natural de ser, né, a gente se sente bem, a gente tem aquela sensação de dever cumprido, sabe? Então, quando você tá nessa colocação, né, você tem a chance de crescer muito dentro da empresa, de alçar cargos maiores, de ganhar salários maiores, porque você está atuando dentro daquilo que você é bom, tá? Diferentemente de quando você tá numa empresa que rola esses estresses, né? Que você sente que você não está sendo bem utilizado e que não tá podendo usar aquilo que você tem de melhor. Aí você tem uma escolha. Ou você procura uma colocação, né? Procura se entender, né? Busca um profissional que faça uma avaliação da sua personalidade, dos seus pontos fortes, dos seus motivadores, dos seus talentos, tá? E você avalia se vale a pena continuar nessa atividade que está te fazendo mal, né? Porque todos nós podemos mudar, tá? A gente pode se adaptar às situações, tá? A gente tem um cérebro que ele é plástico, né? A gente fala plástico porque ele se molda às diversas situações que a gente encara durante a vida. Então, se você escolhe que você quer continuar nesse emprego por algum motivo, então você começa a prestar atenção em você e começa a buscar mecanismos que contornem as suas fraquezas, né? Se você for uma pessoa, como a do exemplo que eu dei, o primeiro exemplo, né? Que é considerada lenta, devagar, porque as outras pessoas, ou porque o trabalho que você está exige uma pessoa mais dinâmica, tá? Você pode criar mecanismos para se adaptar,
para se tornar uma pessoa mais dinâmica. E quando você entende que o seu perfil é diferente, você pode se adaptar a esse perfil durante a sua jornada de trabalho, de forma que você entenda que aquilo é uma adaptação, né? E tá tudo bem, não existe nada de errado com você, tá? Existe falta de compreensão, tanto da sua parte quanto da parte dos demais, né? Dos seus colegas e dos seus chefes, das pessoas que convivem com você. E quando você tem essa compreensão, e aí você escolhe, não, esse não é o tipo de trabalho que eu possa haver um ganha-ganha, né? Eu ganho e a empresa também ganha. Então eu vou partir para buscar uma ocupação, um trabalho que use o melhor que há em mim. Isso é ser maduro, isso é ter inteligência emocional, é você ter consciência de até onde você pode e onde você quer ir também. E quando você adquire consciência dos seus próprios valores, das suas motivações, das suas formas de se comportar, de qual ambiente é melhor para você ou não, é incrível como a sua mente ela abre e você começa a enxergar as pessoas à sua volta, né? Tanto seus colegas de trabalho, seu chefe, quanto os seus relacionamentos pessoais, né? Com o seu companheiro, companheira, com os seus filhos também. Você começa a enxergar as pessoas e a vida de uma maneira completamente diferente. E quando há essa compreensão, você consegue atuar em cima daquilo que não está funcionando bem, agir para que essa situação se torne uma situação que ela inverta, né? Que você possa usufruir de uma outra situação melhor à sua escolha. Fez sentido para você esse vídeo? Então compartilha com quem precisa ouvir essa mensagem, porque eu creio que essa mensagem é uma mensagem que muitos precisam ouvir, né? Que as pessoas acham que não tem valor, mas sim, todos nós temos o nosso valor. Então a gente precisa entender quem nós somos, tá? Porque não adianta a gente é um ar-condicionado querendo ser um aquecedor, né? Porque cada um tem sua função, cada um tem a sua colocação. A gente tem que ser o que a gente é. Então compartilha com alguém que esteja precisando de ouvir essa verdade e dar uma reviravolta na vida.